Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. O tema do nosso bate-papo de hoje, o tema desse vídeo, é sobre o perdão. E nada melhor do que nós, antes de desenvolvermos esse assunto, eu gostaria de convidar você a inscrever-se no nosso canal, a deixar o seu like, ativar o sininho, para que nós possamos crescer para a honra e glória de Deus, para também honrarmos e glorificarmos a Deus, melhor falar dessa forma, e alcançarmos pessoas que precisam ouvir sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, e também fortificar inúmeros irmãos em Cristo que estão pelo Brasil e pelo mundo afora, e fortificar a nós mesmos. Eu sempre peço a Deus que ministre ao nosso coração e ministre ao de vocês também. Eu agradeço a sua inscrição, o seu like, deixe os seus comentários, formule pergunta e, dentro da palavra, pelo mover do Espírito Santo, nós estaremos respondendo, ok? O texto base para o nosso papo de cristão de hoje sobre o perdão é Mateus 18, de 21 a 35. Eu vou estar lendo na nova versão NVT, ok? Mas você pode acompanhar na sua versão, deve acompanhar. É importante que você não só ouça, mas faça como os irmãos bereanos. Verifique na palavra de Deus aquilo que você está ouvindo. Então vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor abençoe esse vídeo, que ele possa chegar aos nossos corações, inclusive ao meu, e que o Senhor possa falar conosco através da tua palavra, pelo mover do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 18, de 21 a 35. Perdão, 21 a 35. Olha, eu peço desculpa a vocês. Então, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não, 7 vezes mais. 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que Deus decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Será uma quantia muito grande quando você vai buscar nos originais, na tradução mais perto do original, dá uma ideia de um valor, como nós poderíamos chamar no dia de hoje, de difícil de ser pago ou impagável, vamos usar esse termo. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou a ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a sua dívida. Daí você observa como era grande essa dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou e perdoou-lhe a dívida. Ou seja, ao invés até mesmo de, olha, eu vou te dar um prazo, se não der para você, a sua descendência vai continuar pagando. Esse Senhor, ele teve uma misericórdia incomparável, ao ponto dele falar: bom, eu vou perdoar a você toda a dívida. Uma dívida que provavelmente esse homem não conseguiria pagar, talvez os seus filhos não conseguiriam e os seus descendentes também não. É importante a gente ficar nesses detalhes. No entanto, quando esse servo que foi perdoado, saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-lhe pelo pescoço
Perdão, e exigiu que ele pagasse de imediato. O seu servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O credor, no caso aquele homem que havia sido perdoado de algo que nós poderíamos considerar difícil de pagar ou impagável, disse. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor, que lhe havia perdoado uma quantia assim, muito difícil de ser paga, e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem, aquele homem que ele havia perdoado a dívida, à prisão para ser torturado até que lhe pagasse toda a dívida. E termina assim: assim também o meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração os seus irmãos. Amém? Que o Espírito Santo possa ministrar ao meu coração nesse momento e ao seu também, em nome de Jesus Cristo. Perdão. Bom, meus amados irmãos e irmãs, a você que ainda não é cristão, mas está dando o prazer da sua presença, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de todos nós. Nós estamos falando de perdão. Perdoar é fácil? Não, não é fácil. Perdoar, seja uma quantia, seja uma ofensa, seja lá o que for, não é fácil. Nós precisamos nos determinar a perdoar. Isso é uma decisão particular e intransferível. E a gente precisa pensar nisso. E eu havia ouvido essa essa passagem em uma pregação da igreja, e refleti muito e resolvi compartilhar com vocês. É claro que, apesar da essência ser a mesma, o Espírito Santo usou de uma forma o pregador e está usando esse irmão que vos fala. Amém? Então vamos lá. A medicina já provou e continua caminhando nessa linha que o fato de nós cultivarmos, vamos dizer assim, entre aspas, rancor, mágoa, por alguém ou por alguma coisa que nos magoou, que não foi do nosso agrado, mais precisamente nós estamos falando nesse tempo de pessoas que a saúde da gente, biologicamente, ela é comprometida. E isso é fato. Quem nunca passou um dia, um final de semana, talvez meses, talvez anos, chateado com alguma coisa que recebeu de alguém, conhecido ou não, e que você achou que foi injustiçado ou injustiçado? Acho que todos nós já vivemos essa situação. E se você parar, sem voltar para ficar se machucando, se você parar para pensar, você ficou triste, você ficou chateado ou chateada. Às vezes, você não se sentiu até bem, e com isso, você, eu, acabamos prejudicando a nossa saúde, acabamos prejudicando o funcionamento normal e ideal dos nossos órgãos, em prol da nossa própria vida. E às vezes a gente não se atenta para isso. E com um detalhe, toda essa tristeza
De repente você vai dizer, Cláudio, mas eu tinha razão, não estou entrando nesse mérito. Eu também já tive razão em várias situações. Mas o tempo que eu perdi, o tempo que você perdeu para ficar remoendo essas coisas, não resolveu, talvez piorou e, além disso, nos prejudicou organicamente. Isso você pode ter certeza. A própria ciência, ela prova isso. Mas, se isso prejudica os nossos órgãos, a nossa vida física, prejudica também a nossa vida mental, a nossa alma e o nosso espírito. E isso é muito ruim também para a gente. Porque o ideal é que nós estejamos saudáveis organicamente, mentalmente, o nosso espírito e a nossa alma, para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida longa. Mas é fácil perdoar, Cláudio? Não, não é fácil perdoar. Não é fácil. Ninguém gosta que alguém fique devendo alguma coisa a gente. Ninguém gosta de ser ofendido. Ninguém gosta de ser maltratado. Ninguém gosta. Essa é a realidade. E nessa passagem nós temos algo muito interessante que pode abordar várias vertentes sem descontextualizar a palavra de Deus. Esse homem, ele devia muito dinheiro. Se você for lá esmiuçar, pesquisar o valor, tal, você vai concluir isso. O pregador que apresentou essa passagem, que trabalhou sobre perdão, ele fez essa pesquisa e realmente é verdade. É uma dívida muito grande. Com certeza ele não conseguiria pagar, com certeza sua esposa, seus descendentes não conseguiriam. Mas ele, diante do seu Senhor, ele teve uma atitude. Ele reconheceu que devia e suplicou misericórdia. E o Senhor, ao olhar e ver essa súplica, ele, ao invés de falar, olha, você vai me pagar isso trabalhando o resto da sua vida, se não for o necessário, seu filho, seus netos, bisnetos, sua descendência, pagará a mim e a minha descendência. Eu estou aqui conjecturando, tá? Não estou saindo da palavra, não posso sair da palavra. Mas, no entanto, esse Senhor, ele teve compaixão. E mesmo sabendo que aquele servo devia muito a ele, ele resolveu perdoar todas as dívidas. E provavelmente, aquele homem saiu dali cheio de alegria, com muita alegria. Algo que seria, entre aspas, impagável para ele, levando em conta o que poderia acontecer com a esposa e com seus filhos e com a sua descendência, ele teve a graça daquele Senhor que perdoou toda essa dívida. Mas logo depois, mesmo ainda alegre por ter sido perdoado, ele vai ao encontro de alguém que o devia, e com certeza devia infinitamente menos do que ele ao Senhor que o perdoou. E esse homem, ao invés de demonstrar também a mesma compaixão àquele que o devia, ele não o fez. Ele pegou e mandou aquele homem para a prisão. E aquilo, obviamente, deixou revoltado o Senhor, que até então tinha perdoado toda a dívida dele. E aí sim, ele mandou esse homem, de um coração duro, que queria misericórdia para si, mas que não estava disposto a ofertar misericórdia, para a prisão. E aí eu queria dizer para você disso tudo, sabe? Às vezes, não poucas,
as pessoas nos magoam e nos magoam muito. Às vezes, como muitos dizem, essa ofensa ela vai na ferida, e não só na ferida, mas aumenta essa ferida. Só que a gente não leva em conta que eu e você, conscientes ou não, já magoamos alguém. Talvez a gente não saiba, talvez eu não saiba, talvez você não saiba, mas com certeza nós magoamos em algum momento em nossa vida alguém. E se não fizermos, corremos risco de fazer até o último dia da nossa vida. Agora, o que a gente às vezes esquece, quem magoa e quem é magoado, é que Deus, Ele poderia, se Ele quisesse. Seria muito simples. Quando você lê Gênesis, ele fala, abre aspas, faça-se isso, faça-se aquilo. E tudo era feito. Deus tem poder. Quando Adão e Eva desobedeceram a sua ordem e pecaram, ele poderia, se ele assim quisesse, refazer o homem, começar tudo de novo. Destruir o primeiro homem e a primeira mulher. E fazer um novo homem e uma nova mulher. Mas foi isso que Deus fez? Não, não foi isso que Deus fez. Se ele tivesse feito isso, hoje nós não estaríamos aqui. Mas ao invés de destruir o primeiro homem e a primeira mulher e refazer tudo por causa da desobediência, por causa da ofensa que foi o pecado, o primeiro pecado, assim como os pecados que ocorrem hoje, esse Deus, ele decidiu perdoar o homem. De que forma, Cláudio? Esse Deus, sabendo que nenhum homem, a começar, quando eu falo homem, estou falando de homem e mulheres, nem Adão e nem Eva poderiam voltar atrás, poderiam fazer algo que os perdoasse da ofensa que fizeram a Deus, desobedecendo a Deus e ouvindo a serpente. Assim como eu e você, nas nossas transgressões, não podemos voltar a Deus por conta própria, por mérito, fazendo isso ou fazendo aquilo. E Deus sempre entendeu isso. A minha criação, que foi feita à minha imagem e semelhança, não pode voltar à minha presença, porque não há nada que ela venha fazer que pague a ofensa que ela me fez. No pecado original, nos pecados diários que nós cometemos, infelizmente. Então Deus, o que ele fez? Ele deu o exemplo de perdão. Ele resolveu perdoar. Ele liberou perdão. Por isso que todo homem e toda mulher que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus Pai, ele esquece, ele ignora, ele perdoa os pecados que aquele homem, que aquela mulher fizeram antes de se converter a ele, de começar a caminhar no caminho verdadeiro e único que é Jesus Cristo. E esses pecados, se não fossem lavados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, todo homem e toda mulher passaria, não um tempo ou até a sua morte física em uma prisão, mas passaria uma eternidade no inferno. Então, é muito importante que a gente comece a analisar isso.
Às vezes é difícil perdoar. Às vezes a ferida foi muito grande. Às vezes a ofensa foi grande demais para que nós, homens e mulheres, venhamos a suportar. Mas existe um Deus único que propiciou o perdão para todo aquele que quiser aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e quiser voltar à sua presença. Lembrando que esse perdão não foi de graça. Deus se fez homem no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Nasceu, porque existir, ele já existia, Jesus sempre existiu. Foi para a cruz, para que todo pecador, veja, todo pecador que se arrependa dos seus pecados através de Jesus Cristo, não passe uma eternidade no inferno, mas sim uma eternidade com Deus. Importante frisar, não é automático e nunca foi de graça. O perdão foi nos ofertado por Deus, pelo próprio Deus. Não foi pago por modo de viver humano, ou dinheiro, ou prata, ou ouro, porque nós não teríamos como nos redimir diante do Senhor. Porque o pecado ofende a Deus, porque Deus é santo. Então, se Deus resolveu, tomou a decisão de liberar perdão, através dele próprio, para quem se arrepender verdadeiramente, e eu não me preocupo com isso porque ele sonda os corações. Então é importante também, principalmente nós que já somos cristãos, somos salvos pela graça. Cláudio, mas por que você é salvo? Você é isso, você é aquilo? Nada que eu venha fazer. Repito, eu posso ser, no conceito humano e no conceito da sociedade que eu vivo, o melhor profissional, o melhor marido, o melhor pai, o melhor avô, o melhor irmão, o melhor filho, o homem mais caridoso, o cara que venha ganhar entre aspas, um Oscar de exemplo para a humanidade em pleno século XXI. E aí eu sinto lhe dizer que com isso tudo, caso eu tivesse, eu poderia ser elogiado, eu poderia ser um exemplo para homens e mulheres neste mundo. Mas tudo isso não me garantiria uma eternidade junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que todo cristão, biblicamente falando, ele entende que ele é salvo pela graça e não pelas suas obras, porque nós não temos nada que podemos trocar com Deus. Assim como aquele homem, quando implorou aquele senhor para perdoar uma dívida impagável, ele tinha plena consciência que nem ele, nem a esposa, nem os filhos, nem a descendência poderia pagar essa dívida tamanha a grandeza dessa dívida. E nós, aceitando ou não, gostando ou não, sendo cristão ou não, herdamos o pecado de Adão e Eva, o pecado que afastou Adão e Eva de uma vida santa, sem doenças, sem morte, sem raiva, sem mágoa e junto de um Deus maravilhoso. E assim como existem, infelizmente, doenças que passam de geração para geração, às vezes a medicina fica tentando estudar, tentando interromper esse ciclo. O pecado. Todo homem, depois de Adão e Eva,
toda mulher herdaram o pecado original, acreditando ou não. E esse pecado original inviabiliza que qualquer homem ou qualquer mulher venha passar uma eternidade junto de Deus. E para que esse homem venha ter condição de voltar à presença de Deus, de viver uma eternidade junto de Deus, ela precisa ser humilde o bastante, primeiro, para reconhecer os seus pecados, para reconhecer que com os seus pecados ela não consegue se aproximar, ou ele, de um Deus santo. Esse homem, essa mulher precisa reconhecer que ele pode ser eleito ou eleita a melhor mulher ou o melhor homem do planeta, mas que mesmo assim, diante de Deus, ele tem a mancha do pecado original. E aí, depois de reconhecer isso, porque nós, homens e mulheres, somos orgulhosos, nós precisamos querer a redenção de Deus. Assim como aquele homem em Mateus 18, de 21 a 35, ele se prostrou diante do seu Senhor e disse, implorou perdão. Nós precisamos fazer isso diante de Deus. E se nós fizermos isso do fundo do nosso coração, esse Deus já tem um plano de redenção preparado, que se iniciou nele, que se desenvolve nele e que se finaliza nele. E esse é Jesus Cristo. Por isso que todo cristão é salvo pela graça e não por méritos próprios. Por isso que é importante a gente clamar a Deus também, para que Deus nos dê um coração, segundo o coração dele, para que nós venhamos a perdoar aqueles que nos ofendem. Porque doer, dói. Para que nós venhamos também a vigiar, para que a gente não venha ofender as outras pessoas. E que é da mesma forma que nós desejamos a misericórdia de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos a ser misericordiosos com outras pessoas. Porque é muito fácil querer que outras pessoas nos perdoem das nossas falhas, das nossas dívidas, das nossas mazelas, e não estarmos dispostos a perdoar. Queria que o amado ouvinte, em nome de Jesus Cristo, viesse a refletir isso. Pegue a sua Bíblia, se você não tem, baixe um aplicativo, leia novamente Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 21 a 35. Veja o tema da capa, que foi desenhado na capa. O perdão, ele te cura, ele te liberta, ele te transforma. E ele, através de Jesus Cristo, também propicia que você venha a ter uma eternidade junto de Deus. Caso contrário, aquele homem foi lançado na prisão. Mas todo homem e toda mulher que de livre, espontânea vontade morrer sem aceitar o perdão de Deus em Cristo Jesus, passará inevitavelmente, acreditando ou não, uma eternidade longe de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus fale ao meu coração, em nome de Jesus Cristo. Vou pedir mais uma vez que você compartilhe esse vídeo a quem Deus colocar no seu coração, que você se inscreva no canal, deixe o seu like. Ative o sininho, você não paga nada. A ideia desse canal não é monetizar para ganhar dinheiro. A ideia é ser um microfone nas mãos do Senhor. Assim como você deve buscar isso também. Porque uma ordem ele nos deu: ide pregai o evangelho a toda criatura.
Deixe também o seu comentário, deixe também a sua pergunta, e a gente vai caminhando. Até a próxima, até o próximo bate-papo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.